Bom dia, amadas, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tô aqui para gravar o nosso devocional de hoje. Essa não é a primeira tentativa, mas enfim, Deus sabe todas as coisas e sabe o momento certo. Eu costumo gravar em casa, mas hoje não deu tempo. Então eu arrumei um tempinho aqui para a gente poder compartilhar este momento da doce e santa palavra do Senhor, devocional esse do Pérolas Preciosas, mas que eu vou postar no YouTube por causa do tamanho que vai ficar, porque senão eu não consigo mandar o vídeo todo. E aí compartilho com você, amada Pérola, e com certeza vou acabar compartilhando no Mulheres de Fé também. Estou gravando em vídeo hoje. Nossa, antes eu fazia bastante live, né? Mas eu tô gravando em vídeo hoje porque assim o Senhor me orientou que eu fizesse, quando eu já logo cedo tentando gravar esse vídeo e não consigo. Vamos à palavra do Senhor, que é o que realmente interessa. Eu sou Andréia Gomes, hoje é dia 15 de abril, o ano é 2024. Eu sou de Londrina, Paraná, e esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com as amadas irmãs do Pérolas Preciosas de Santos. Primeiro a Samuel e segundo a Samuel. É uma história conhecida, é uma história muito comprida. Não vou ler os versículos, mas é por lá que nós vamos passear. Primeiro e segundo a Samuel. A história de quem está expressa? Davi. Davi, o rei Davi. Davi, que antes de ser rei, foi filho de Jessé, o menor de 8 irmãos. Eu vou repetir. Nós falamos tanto do rei Davi, mas eu vou repetir como o Senhor colocou no meu coração. Andréia, pois antes da palavra bater em você, ela bate em mim. Eu não gravo devocionais para minha glória, para chamar sua atenção, para fama, para retorno financeiro, não. Eu gravo devocionais para compartilhar aquilo que o Senhor coloca ao meu coração. Portanto, este devocional bateu em mim primeiro. Davi, filho de Jessé, menor de 8 irmãos. O menorzinho, o ruivo, filho que ficava no pasto, pastoreando ovelhas para o seu pai. Filho que é esquecido quando o profeta chega para ungir um rei. Mas isso não disse que ele não era filho. Isso aponta para mim algumas questões que vão acontecer na vida de Davi. Menor e esquecido. E começamos aí. Entenda bem. Quem disse, ou em que momento no livro de 1 e 2 Samuel, vem dizendo que o pai de Davi esqueceu ele? Eita, Jesus lindo! Quem disse para você que o Senhor te esqueceu e que você é o menor dos filhos? Talvez essa seja a impressão de Jessé, talvez essa seja a impressão do profeta, talvez essa seja a impressão dos irmãos, mas não a de Deus em relação a Davi. E o que verdadeiramente importa, amada, é o que Deus pensa de mim e de você. Talvez a pior impressão que possa ter levado a se registrar esta frase, dele ter sido esquecido na hora da unção, de se registrar com tanta ênfase essa situação, seja o próprio Davi. Talvez seja o sentimento de Davi se sentindo esquecido por seu pai em relação à unção. Mas a palavra vem confortando o coração de Davi, e chegando até mim e até você no dia de hoje, dizendo: acaso o Senhor se esquece do filho que ainda mama, ainda que a sua mãe se esqueça dele? Acaso você não sabe que você é filha, ainda que você sinta menor entre todos os seus irmãos? Pois é. Davi está lá no pasto. Na visão de Davi, ele está sozinho, solitário, sem companhia. Surge um leão e surge um urso. Davi
em meio à batalha, em meio à afronta, em meio à situação, não pensa 2 vezes para defender as ovelhas de seu pai. Ponto. Ei, tá enfrentando uma batalha aí? Talvez seja o leão, talvez seja o urso, talvez você tenha matado o leão ontem e tá com o urso hoje, ou vice-versa. Eu não sei qual é a sua situação. O que eu sei dizer é que, me colocando no lugar de Davi e lendo 1 Samuel 17, 34 ao 37, eu ouso dizer, com minhas palavras e na minha pequenez, que Davi se sentiu sozinho. Lá em 1 Samuel 17, 34, vai dizendo assim, Davi falando para Saul, que enquanto pastoreava, ele enfrentou o urso e o leão. Ou seja, aparentemente, ao meu ver, a minha visão, ele não tinha contado para ninguém ainda que ele tinha enfrentado um leão e um urso. Aí nos coloquemos na posição de Davi. Davi está lá no pasto, sossegado, é só mais um dia, é só a mesma mesmice todo dia, a mesma tarefa, a mesma situação. E aparece o quê? A afronta, a adversidade, a provação. Qual é a atitude de Davi? Davi podia ter lançado uma ovelha que não tivesse tanta importância, tanto valor, né? Para distrair o leão e o urso, para dar tempo dele fugir e espantar as demais. Davi podia ter corrido e ter deixado todo o rebanho à mercê do leão e do urso. Mas o que Davi faz? Davi os enfrenta. Ainda que naquele momento, na visão curta e limitada de Davi, Davi estava se sentindo sozinho. Olhou para os lados e tipo assim, as ovelhas não podem me defender porque elas não podem defender a si mesma. É só eu. E o que eu vou fazer? Vou lutar ou vou correr? E aí ele escolheu lutar e foi vitorioso. Só que tem um hino muito lindo da Mara Lima aí que diz assim: quando ninguém te via, Davi, Deus te viu. Ele podia estar se sentindo sozinho, viu? Mas ele não estava sozinho, porque com ele estava o Deus de Israel. No momento daquela batalha, daquela adversidade, eu creio que Davi não se atentou para o fato de que aquilo era uma preparação de Deus para os próximos passos de sua trajetória. Quantas vezes nós passamos por lutas, por adversidades, por situações e questionamos, murmuramos ao invés de enfrentar, nos acuamos num canto escuro da vida, esperando passar ou esperando que algo aconteça ou esperando que um milagre desça, quando na verdade tudo que Deus quer é que nós nos posicionemos para que Ele nos fortaleça, nos ensine e nos prepare para as batalhas vindouras, para nós sabermos que em todo instante Ele é Deus na nossa vida, independente se é vale, deserto ou o que seja. Davi, ajudante de Saul, arpista, músico. Olha que interessante, a palavra do Senhor diz assim, que quando Davi tocava a harpa para Saul, acalmava o espírito que perturbava Saul. Ou seja, não era só a unção do profeta que estava sobre Davi, era a unção do próprio Deus que estava sobre ele. E aonde Davi chegava, a diferença chegava, porque o Senhor era com ele, porque o Senhor ia à frente dele, porque o Senhor era a retaguarda dele, porque o Senhor o guardava, o Senhor o livrava, o Senhor tinha prazer na vida de Davi. E aí? O que acontece quando você chega num determinado lugar? A presença do Senhor vai com você? Ei, Davi já tinha sido ungido, viu? E no entanto, ele não se vangloria. Quem vangloria ele é o povo quando ele mata Golias. Davi segue sendo ele, ungido rei, com uma promessa, enfrentando urso e leão, mas ele continuava sendo pastor de ovelha, filho de Jessé, arpista e musicista de Saul. Ele continua sendo ele. Quando mata Golias, o povo o gloria, desperta em Saul um sentimento horrível de vingança, de morte. Davi se torna amigo do seu filho Jonatã, se casa com a sua filha Mical,
Sabemos da história e sabemos que houve uma trapaça, um desentendimento ali, mas enfim, esse não é o foco deste devocional desta manhã. Davi vai fugir de Saul. Ele poupa a vida de Saul por 2 vezes. Davi foge como estratégia de guerra, porque às vezes dar um passo para trás significa ganhar impulso para dar muitos para frente. Significa ser diferente, fazer a diferença em nome do Deus Altíssimo. Às vezes não é da nossa força e do nosso jeito. Não é no nosso momento nem no nosso tempo. É no tempo de Deus. Nós só precisamos nos posicionar corretamente. Saber a hora de avançar, a hora de recuar, assim como Davi soube. Ele poupa a vida de Saul porque ele sabe que Saul recebeu a unção do Senhor. E ele sabe que não se toca em um ungido. Ungido, quem trata, é Deus. É Deus que dá, é Deus que tira. É Deus que faz, é Deus que tem o tempo de todas as coisas. Davi monta um exército para se defender. E aí eu vou dizer para você, você tem sido soldado no exército de Deus? Você tem sido guerreira de oração, mulher? Você tem feito a diferença de joelhos na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história? Ei, Davi junta um exército para se defender. Não é somente para atacar. Davi vai atacar sim, nós conhecemos a história sim, irmã. Não estou dizendo que ele só se defendeu. Eu estou dizendo que Davi não fugiu à batalha. E você? Está fugindo dessa situação por quê? Acaso você não sabe quem vai à sua frente? Ou. Vamos voltar? Vamos voltar um pouquinho? E eu já estou encerrando. Davi, um menino, sem experiência de batalha, marmiteiro de seu pai, chega para entregar uma marmita, vê uma situação, vê homens preparados para guerras, armados, que sabem manusear a espada, fechados, trancados, escondidos, com medo de Golias. O que é que acontece? Ele vai lá, sem medo, ele resolve enfrentar Golias. A multidão que está à sua volta começa a rir, achar engraçado, dizer que não vai dar, que ele vai morrer, que não é possível. Tem muita gente esperando a derrota de Davi, tem muita gente esperando a derrocada de Davi, tem muita gente se escondendo, tem muita gente espiando, ou seja, é uma multidão. A multidão tem de tudo, tem de todas as formas de pessoas. Mas o que acontece? O pequeno Davi resolve que ele vai enfrentar a batalha, ao invés de ser mais um que se esconde, ao invés de dizer que não tem nada com aquilo, que aquilo não é com ele, porque aquela guerra realmente não era dele. E Davi vai enfrentar Golias com o que ele tem nas mãos. Sabe qual é a maior arma que você tem nas mãos, mulher? A sua comunicação com Deus. E como está o seu canal de comunicação com Deus? O de Davi estava aberto. Ele chega à frente de Golias, Golias também o afronta e ele olha e fala assim: você vem contra mim com lanças, armas, escudos. Eu vou contra você em nome do Deus Altíssimo. E foi nesse momento que Davi vence a batalha. Como eu já disse, não são palavras ensaiadas, mas eu, na minha pequenez, eu olho e vejo aquele menino colocando Deus no meio, Deus na frente. E quantas vezes nas nossas batalhas pessoais nós tentamos dar o nosso jeitinho e não colocamos Deus na nossa frente, não colocamos Deus no meio, não convidamos Ele para participar porque achamos que é uma coisa simples que vamos resolver, quando em tudo devemos compartilhar, partilhar e desfrutar da presença de Deus a cada passo da caminhada, a cada segundo da vida. E aí eu fico imaginando assim, Deus olha lá de cima e fala assim: opa, peraí, ouvi meu nome? Calma lá. Ei, deixa eu dar uma olhada nisso.
Ei, mas peraí. Eu vou ser envergonhado se eu não ajudar o Davi. Entenda. Uma funda com as pedrinhas, Davi lança a pedra, acerta a testa de Golias, porque Golias estava de frente com ele, isso é Bíblia, isso não é invenção minha. Quando alguém bate aqui, a intenção é cair assim, mas Golias caiu assim, de frente. Aí eu vou te perguntar, quem derrubou Golias? Davi com a sua pedra para trás? Ou a mão do Deus Altíssimo empurrando Golias para frente, do alto para frente, para mostrar que ele era Deus e não a outro, para ensinar para mim e para você que quando nós trazemos Deus para o meio, a coisa fica diferente. E é sobre isso, é sobre essa reflexão que eu quero que você medite no dia de hoje. Que nós possamos voltar a usar as armas corretas mediante as situações que nós enfrentamos. Buscar sabedoria do alto para saber a hora de avançar e a hora de recuar. Colocando sempre Deus à frente, no meio. Trazendo Deus para as nossas questões. Para que nós possamos ver o diferencial de Deus. Para que nós possamos parar de nos esconder nos fundos, nos quartos escuros, nos cantos sombrios da vida, para que nós pararmos de procurar justificativas para as questões, para as situações que nos afrontam, para que nós possamos verdadeiramente viver o diferencial de Deus, sabendo, como Davi sabia, que a glória é dele, não é nossa. Somos só guerreiras da última hora. E como nós temos nos posicionado? Como guerreiras, lutando pelas nossas famílias e por aqueles que precisam? Usando os nossos joelhos para levar a paz, o amor e a diferença na vida dos que estão à nossa volta? Ou temos nos acovardado? Como o exército, que estava preparado, equipado, que tinha armaduras, que tinha títulos, que tinha nomes, que tinha nobreza, que era conhecido, famoso, e no entanto, estavam lá, se acovardando. O Senhor está levantando um exército de mulheres. Eu, você, somos anônimas, mas a nossa oração e o nosso posicionamento faz toda a diferença. Começa comigo, começa com você, começa com alguém que pode você compartilhar este vídeo. Alcança o outro, livra o outro, muda a minha vida, muda a sua vida, muda o contexto da sua família, porque você é, sim, mulher, a chama do Espírito Santo dentro do seu lar, você é a coluna da sua casa. É uma semente, é um grão de mostarda, que tem que estar firme e sólido, para ser lançado no solo fértil, para que o Espírito Santo venha regar, para dar crescimento e multiplicar, como o pé de mostarda. Um beijo enorme no seu coração. Deus abençoe grandemente o seu dia, pérola amada, mulher linda que está aí do outro lado, você que está assistindo este vídeo, que chegou até este momento. Um lindo e abençoado dia, na doce paz do Senhor.